Capítulo 4. Como a energia regula o ADN e as células do nosso corpo. O leitor não é a mesma pessoa que era há um segundo. Quanto mais ontem. O seu corpo substitui células e rejuvenesce os seus sistemas a um ritmo frenético. O seu corpo contém 37 trilhões de células. Trata-se de um número maior do que a contagem de galáxias no universo conhecido. As células antigas morrem e são substituídas por novas a toda a hora, a cada segundo. Mais de 810 mil células são substituídas. O nosso corpo produz 1 trilhão de novos glóbulos vermelhos por dia. É um número grande, com todos os seus zeros. Circulando pelas nossas veias e artérias, os glóbulos vermelhos transportam oxigênio e nutrientes a todas as células do nosso corpo. Cada glóbulo vermelho tem uma esperança de vida de cerca de 4 meses, após os quais o fígado lhe extrai os ingredientes vitais e envia o resto para o baço reciclar. Não temos um único glóbulo vermelho a circular no nosso corpo que existisse há 6 meses. Todos foram substituídos. O seu corpo está constantemente a regenerar-se. O revestimento do seu trato digestivo também está sujeito a uma renovação rápida. É substituído a cada 4 dias. O tecido pulmonar a cada 8. Até os tecidos mais densos, os ossos, se regeneram constantemente, com 10% do esqueleto a ser substituído todos os anos. Existem cerca de 84 mil milhões de neurónios no cérebro, juntamente com um número similar de células não neuronais. Os nossos cérebros estão continuamente a desenvolver novos neurónios e cada um pode ligar-se a milhares de outros, tecendo uma rede interligada de 150 trilhões de sinapses. Os nossos cérebros substituem pelo menos um neurónio por segundo. O hipocampo é a parte do cérebro responsável pela memória e pela aprendizagem. Está constantemente a adicionar novos neurónios e sinapses e a devastar outros. Alguns caminhos neurais encolhem e o volume dessas partes do hipocampo diminui. Outros caminhos neuronais crescem e o seu volume expande-se. Quando um paciente é submetido a um transplante do fígado, normalmente metade do fígado do dador é removido e transplantado para um novo corpo. No entanto, as células hepáticas regeneram-se tão rapidamente que, ao fim de 8 semanas, o fígado do dador já recuperou o tamanho original. A célula mais antiga do seu fígado terá agora cerca de 5 meses. Até o coração se regenera. Até há muito pouco tempo, os cientistas julgavam que o coração não se regenerava e que, quando as células cardíacas morriam, não eram substituídas. Porém, a investigação recente demonstra que o tecido cardíaco contém regiões de células estaminais que estão disponíveis para substituir células danificadas ou mortas e que todo o coração se regenera pelo menos 3 vezes ao longo da vida de uma pessoa. As células da córnea, na superfície do olho, podem regenerar-se ao fim de 24 horas. A pele é inteiramente substituída todos os meses. O revestimento do estômago renova-se todas as semanas e a do cólon é ainda mais veloz. O eu, que foi ontem, não é o eu que é hoje. Bem-vindo ao seu novo eu. Esta renovação contínua dos tijolos fundamentais dos nossos corpos tem implicações profundas em quão rápida e completamente podemos curar-nos. Os nossos corpos estão programados para se curarem. A cura não é algo que obtenhamos a partir de uma receita, de um médico, de uma erva ou de um terapeuta alternativo. A cura é o que os nossos corpos fazem naturalmente e normalmente a cada segundo de cada dia. Quanto mais profunda for a nossa compreensão do processo de cura, mais equipados estaremos para transformar mente,
em matéria. O seu corpo usa o material que lhe disponibiliza. Quando se vê ao espelho todas as manhãs, talvez julgue que é o mesmo rosto de ontem que lhe devolve o olhar. No entanto, durante o dia anterior, o seu corpo substituiu cerca de 60 mil milhões de células. Está a olhar para um ser diferente daquele que foi no dia anterior. Esta remodelação extensa e diária do corpo não acontece num vácuo. O leitor molda a qualidade das células que o seu corpo produz com contribuições materiais como a comida que ingere e a água que bebe. Quando consome alimentos de elevada qualidade, o seu corpo dispõe de matérias-primas para criar proteínas de elevada qualidade, os tijolos moleculares que compõem as células. Quando consome alimentos de baixa qualidade, o seu corpo só tem acesso a materiais fracos com os quais irá criar novas proteínas. Quando faltam nutrientes vitais aos seus alimentos, o seu corpo vê-se obrigado a fazer cedências que podem acabar por lhe prejudicar a saúde. A maioria das pessoas opta por comida saudável e por não consumir comida de plástico, mas geralmente somos muito menos judiciosos em relação à energia que absorvemos. Imagine que o seu corpo é uma fábrica e que as células que produz são carros. Se as empresas transportadoras entregarem o melhor aço nos seus cais de carga, e se tiver vidro excelente, borracha flexível e compostos avançados à sua disposição, a fábrica poderá construir automóveis de alta qualidade. Contudo, se a borracha for quebradiça, o vidro opaco ou o aço fraco, o produto final ficará comprometido. A fábrica não conseguirá construir carros excelentes a partir de maus ingredientes. Se a matéria que entra for inadequada, a matéria que emergirá do ciclo da manufatura do seu corpo será de fraca qualidade. Se entra lixo, sai lixo. Essa é a parte da matéria da equação. Então, e a energia? As células regeneram-se num campo. As células também se replicam num ambiente energético. Tal como matéria de fraca qualidade produzirá células de fraca qualidade. Energia inferior resultará em moléculas inferiores. Os campos energéticos rodeiam os nossos corpos e o tipo de energia no qual a regeneração ocorre determina o resultado biológico. Neste momento, estou a desfrutar de uma chávena deliciosa de chá Earl Grey. Fui à cozinha, pus uma saqueta numa chávena, enchi a chávena com água ácida do meu poço e coloquei a chávena no micro-ondas. Programei 2 minutos no temporizador, o suficiente para a água levantar fervura. Embora sejam invisíveis, as ondas dentro do micro-ondas fizeram a água da minha chávena de chá mudar de sabor. Em 2 minutos, a água passou de uma temperatura ambiente de 21 graus para a temperatura da ebulição, 100 graus. A matéria foi alterada pela energia. Da mesma forma, as nossas células vivem nos campos energéticos que as rodeiam. Estes campos alteram a matéria das nossas células, apesar de serem invisíveis. Radiação forte, como a que é libertada em desastres de reatores nucleares, pode provocar a mutação das células. O que acontece quando as células estão envolvidas na energia do amor, da apreciação e da amabilidade criada por um cérebro vibrante e coerente? Precisamente o oposto. São alimentadas pelos campos radiantes da emoção positiva. Eis uma das minhas histórias de cura preferidas. Glenda Payne enfrentava uma situação realmente desesperada. À medida que o seu corpo começava a degenerar, a forma como usou a mente para se salvar tem inspirado milhares de pessoas. Da degeneração muscular terminal a dançar pela sala, por Glenda Payne. Eu tinha um emprego que adorava. Era gestora do programa de vendas a retalho numa empresa que produzia estufas. Estava a expandir o nosso mercado para a França quando comecei a reparar em sintomas estranhos. Subir as escadas estava a tornar-se cada vez mais desafiante. Tinha a sensação de ter acabado de subir uma montanha íngreme a correr.
Os músculos das minhas coxas mal conseguiam levantar-me as pernas. Quando chegava ao último degrau, estava ofegante. Apesar de tirar tempo para descansar, constatei que a dor muscular e a fraqueza aumentavam, com um novo sintoma assustador, uma falta de ar terrível que me levava a perder os sentidos. Atividades simples como lavar a louça à mão, esperar numa fila num balcão público ou empurrar um carrinho de compras deixavam-me envergonhada e caída no chão, a arquejar desesperadamente por respirar e a tentar não desmaiar. Certa tarde, estava no escritório a falar com um colega e deslizei para o chão sem nada conseguir fazer, perdida num túnel negro. Depois disso, deixei de poder trabalhar. Nunca mais voltei ao trabalho. Os meus médicos não encontravam explicação para o que me estava a acontecer. Depois de 5 anos de testes dispendiosos, passando de especialista para especialista, por fim obtive um diagnóstico, uma condição rara chamada miosite corporal de inclusão mitocôndrica. Disseram-me que não havia nada a fazer. A minha vida desceu por uma espiral de desespero. Eu estava disposta a desistir. O meu mundo reduzira-se ao sofá da minha sala ou à cama. Numa primavera, a minha irmã partilhou um vídeo de 5 minutos com uma demonstração de toques de EFT. Ficámos viciadas nos toques. Nesse verão, ouvimos Dawson Church a entrevistar o Dr. Joy Dispenza num webinar. Na entrevista, o Dr. Dispenza relatou o seu próprio historial clínico milagroso. Havia sido ciclista de competição profissional. Durante um torneio, fora albarroado por um grande caminhão enquanto fazia uma curva. As suas lesões tinham sido graves, havendo pouca esperança de que pudesse recuperar o suficiente para voltar a caminhar. Na entrevista, partilhou como usar a mente para comunicar com os nervos e as células do corpo enquanto estava atido a uma cama, completamente imóvel. Projetava uma imagem do seu corpo saudável para aquilo a que chamava o campo unificado da consciência. Resultou. Ali deitada, no meu estado de constante fadiga, dolorosa e exausta, agarrei-me à esperança de que, se ele fora capaz de chegar à recuperação total, eu também seria. Danson trabalhou comigo numa chamada em tempo real durante o mesmo webinar. Ouvir a história do Dr. Dispenza e fazer toques com Danson durante uns minutos nessa chamada mudou a minha vida. Tanto eu como a minha irmã sabíamos que os toques estavam a ajudar-nos a resolver problemas graves com que nos tínhamos debatido durante toda a vida. Decidimos obter uma certificação. Em outubro, inscrevemos-nos no nosso primeiro curso de certificação com Dawson. Ele voltou a trabalhar comigo para fazer uma demonstração. No final do workshop de 4 dias, aproximei-me de Dawson, dizendo-lhe: "Já reparou no que falta?" Larguei a bengala e comecei a dançar em frente à turma toda. Tinha chegado ao hotel para aquele workshop numa cadeira de rodas. Saí a dançar. Desde esse dia que não uso a minha motorizada. Nos 3 anos desde que ouvi aquela entrevista entre Joy e Dawson, completei o meu programa de certificação como terapeuta de EFT. Completei simultaneamente uma certificação de psicologia energética. Escrevi e publiquei um livro e completei uma iniciação como xamã. Atualmente estou a trabalhar em material para um segundo livro e um blog. Ainda tenho dias bons e dias maus. Continuo a precisar de muito repouso. A bengala continua a acompanhar-me na maioria das saídas, embora contaste que a uso cada vez menos. Voltei a conseguir fazer caminhadas, embora sejam breves, de curta distância e um terreno plano. As inclinações continuam a dar cabo de mim. E tenho de planear pelo menos um dia total de repouso a seguir. Aprendi a escutar o meu corpo. Quanto mais feliz estou a usar todas as ferramentas que agora tenho ao meu dispor, mais contente fica também o meu corpo e mais atividade consigo suportar. Transformei aquilo que era uma existência descoroçada, cheia de desespero, solitária, numa vida de inspiração alegre. Desfruto do que quer que a vida escolha oferecer-me a cada momento.
Tenho um ofício limitado em part-time, mas as pessoas com quem trabalho proporcionam-me o ímpeto de continuar a ser gentil com o meu corpo. Se estiver bem descansada, poderei estar mais disponível para os meus clientes e para os meus leitores. Adoro este trabalho. Espero que um dia a minha história se revele tão inspiradora e capaz de mudar vidas como ouvir a história do Dr. Joy Dispenza foi para mim. Quando doenças graves desaparecem simplesmente. Acredito que muitos casos de remissão de doenças graves são influenciados por campos mentais. Os corpos destas pessoas estão a ser inundados por positividade enquanto as suas células se replicam e crescem. Quando todas essas 810 mil células novas que o corpo cria a cada segundo nascem num ambiente energético de amabilidade e amor, isso molda o seu desenvolvimento. A remissão espontânea do cancro sem tratamento tem sido historicamente encarada pela classe médica como um fenómeno raro. Um dos primeiros autores a fazer uma estimativa declarou que provavelmente acontecia em 1 de cada 80 mil casos. Uma estimativa contemporânea era de 1 em cada 100 mil casos. Estudos modernos, porém, têm descoberto que a remissão é comum. Um deles constatou que cerca de 1/5 dos cancros da mama é curado por mente e corpo sem necessidade de intervenção médica. Outros relatam uma percentagem similar de pacientes a recuperar espontaneamente de um tipo de cancro que afeta os glóbulos brancos. Uma bibliografia de relatórios clínicos sobre a remissão espontânea encontrou mais de 3.000 casos relatados na literatura médica. A disseminação do cancro requer sinalização e cooperação entre grupos de células cancerosas. Esta sinalização é desencadeada pelo stress. A adrenalina, a que também se chama epinefrina, é uma das duas principais hormonas de stress, sendo a outra o cortisol. Altos níveis de adrenalina desencadeiam a dispersão de células de cancro dos ovários para longe do tumor primário. Também ativam uma enzima chamada FAK, que inibe a destruição de células cancerosas e apressa a morte. Uma enzima diferente que destrói células cancerosas da próstata e da mama é imobilizada pela adrenalina. Quando reduzimos os nossos níveis de stress, invertemos estes efeitos por vezes rapidamente. Investigadores relatam casos de tumores a encolher para menos de metade do seu tamanho original, umas horas depois de uma sessão de cura emocional. Entre aqueles que experienciam remissão espontânea ou sobrevivem muito mais do que o habitual após um diagnóstico, é comum uma mudança de mundivisão. Tornam-se mais altruístas nas suas relações com os outros e envolvem-se ativamente no seu tratamento. A anandamida, a molécula do êxtase gerada pela meditação, também inibe a formação de células cancerosas. À medida que a mente se altera, a matéria também. Quando criamos campos mentais, emocionais e espirituais de amor e gentileza, proporcionamos um ecossistema energético saudável no qual os nossos corpos se regeneram. Altruísmo e ligação com os outros são marcas características daqueles que se curam. Os tumores encolhidos. O investigador da cura energética Bill Bankston, sobre quem já leu num capítulo anterior, foi o sujeito de vários ensaios controlados e aleatorizados, nos quais ele e os seus alunos de licenciatura foram consistentemente capazes de curar tumores cancerosos em ratos. Em seguida, começou a aplicar o seu método a pessoas. A história que se segue é um exemplo da cura que pode ocorrer quando as células estão envoltas em campos energéticos positivos. Uma das estudantes de Bill, Laurie, recebeu um diagnóstico de cancro da mama em estado terminal. Tinham-se disseminado primeiro para os nódulos linfáticos e depois metastatizara-se pelo corpo. Tinham-lhe dado 4 meses de vida. Bill recorda. Indo contra todos os conselhos, optou por ser tratada por mim. Ao longo de 2 meses, tratei Laurie 6 dias por semana, por vezes várias horas por dia. O processo era tão intenso que desenvolvi caroços alarmantes nas minhas próximas axilas e virilhas, que desapareceriam quando me desligava fisicamente dela.
As análises clínicas habituais administradas pelos seus médicos, incluindo raio-x, colheitas sanguíneas e TAC, revelaram que os seus tumores estavam a encolher. Por fim, desapareceram. Eu e a Laurie celebramos o 5º e o 10º aniversário da sua permanência sem cancro. As micro-ondas invisíveis da gentileza poderão envolver as células regeneradoras dos corpos de pessoas como Laurie, de forma a produzir cura. Quando as 810 mil células que são criadas pelos nossos corpos a cada segundo ficam a marinar na energia da emoção positiva, são moldadas pelo campo. Quando a nossa consciência muda e começamos a fazer mudanças deliberadas, como Glenda e Laurie fizeram, alteramos o caráter da energia na qual as nossas novas células se formam. Mantendo esses estados mentais durante umas semanas, trilhões de novas células terão sido moldados por eles. Debrucemo-nos agora sobre a evidência direta da influência da energia gerada pelos seres humanos na formação celular. A energia guia a formação celular. Expondo culturas de células a séries de frequências, investigadores têm demonstrado que algumas são particularmente benéficas para o crescimento de alguns tipos de células. Algumas das frequências que estimulam o crescimento de células saudáveis são as próprias frequências geradas pelos nossos cérebros. Os campos eletromagnéticos dos nossos cérebros, gerados pela nossa consciência, podem produzir efeitos diretos na regeneração celular. A maioria dos sinais a que as nossas células são mais sensíveis encontram-se no extremo mais baixo do espectro da frequência. Estas microcorrentes não estão envolvidas na transmissão de energia. Em vez disso, transportam informação. As células costumam ser sensíveis a bandas de frequência muito estreitas. Estas chamam-se janelas de frequências, porque as células reagem a frequências nesses intervalos estreitos, mas não às que ocorrem acima ou abaixo do intervalo. Uma revisão de 175 artigos publicados na literatura científica entre 1950 e 2015 constatou que certas frequências desencadeavam a regeneração e a reparação celulares. Segundo os autores, as ondas afetam as células apenas em frequências específicas, separadas por intervalos largos de frequências não efetivas. Estas frequências são similares a uma escala musical, com ressonância harmónica entre frequências na escala, tal como a existente num acorde agradável tocado no piano. Os autores listaram os efeitos físicos exercidos por várias frequências. Estimulação da formação de células nervosas e sinapses, reparação de tecido da medula espinal, redução de sintomas da doença de Parkinson, inibição do crescimento de células cancerosas, melhoria de memória, sincronização da ativação de neurónios em diferentes partes do cérebro, aumento da atenção, aceleração da cicatrização, diminuição da atividade de células inflamatórias, aumento da regeneração óssea, redução da degeneração dos nervos em diabéticos, ativação da expressão de genes benéficos, promoção do crescimento do tecido conjuntivo como ligamentos e tendões, aumento da quantidade de células estaminais a circular no corpo, estimulação de células estaminais para que se diferenciem em células musculares, ósseas e dérmicas, aumento da atividade de glóbulos brancos no sistema imunitário, catalisação da síntese da hormona do crescimento, regulação de radicais livres, átomos de oxigênio que são considerados a principal causa do envelhecimento, reparação do músculo cardíaco induzindo as células a reunir-se e enxertar-se em tecido danificado. Biomarcadores como indicadores de saúde. Olhando para a investigação fascinante que demonstra o efeito dos campos energéticos nas células, ficará cativado pelo potencial curativo desta obra. Verá a possibilidade de melhorar radicalmente a sua saúde e a das pessoas à sua volta. Também reparará que há vários marcadores biológicos comuns analisados pelos médicos. Entre estes, contam-se a expressão genética,
os níveis da hormona do crescimento, marcadores de envelhecimento, chamados telómeros, e quantidade de células estaminais em circulação. A razão pela qual os investigadores usam estes biomarcadores é porque se correlacionam com a ativação dos nossos sistemas imunitário e inflamatório. Atividades saudáveis reduzem a inflamação e fomentam a imunidade. O objetivo para a saúde é ter um sistema imunitário altamente funcional e tão pouca inflamação sistémica no corpo quanto possível. As células estaminais são células em branco que podem transformar-se em qualquer outro tipo de célula. Circulam pelo corpo e quando precisamos de reparar células da pele devido a um corte no dedo ou tecido pulmonar danificado pelo fumo, as células estaminais transformam-se em qualquer tipo específico de célula que seja necessário. Podem tornar-se células ósseas, musculares, pulmonares ou dérmicas, dependendo das necessidades do corpo. A sua versatilidade torna-as extremamente importantes para a cura e os investigadores usam uma contagem da sua quantidade como indicador de quão eficazmente funciona um sistema imunitário. Outra substância comum que nos interessa é a hormona do crescimento, ou GH, de sigla inglesa. Embora contenha a palavra crescimento, isso não quer dizer que nos torne grandes. A GH repara e regenera as nossas células. Quando dormimos, tipicamente produzimos mais GH, à medida que os nossos corpos reparam os tecidos danificados pelas atividades do dia. Para mantermos os nossos corpos jovens, saudáveis e fortes, precisamos de níveis altos de GH. Pacientes cuja vitalidade se encontra exaurida têm frequentemente níveis baixos de GH. Assim, se um tratamento produzir uma concentração mais elevada de GH, isso é benéfico para o nosso sistema. As células estaminais são células em branco que podem transformar-se em qualquer outro tipo de célula conforme requerido pelo corpo. O stress oxidativo é outro ponto de investigação comum. Embora o tipo de oxigênio presente no ar que respiramos seja estável, isso acontece por ser composto por dois átomos de oxigênio unidos. No entanto, átomos de oxigênio isolados, sem estarem emparelhados com outro átomo, danificam as nossas células. Chamam-se radicais livres. O stress oxidativo, que resulta de radicais livres, é considerado a causa mais universal de envelhecimento. Outra molécula muito estudada é a telomerase. Os telómeros são os extremos dos cromossomas das nossas células e encurtam-se ligeiramente de cada vez que uma célula se divide. A telomerase é uma enzima que acrescenta moléculas de ADN às extremidades dos telómeros. À medida que envelhecemos, as cadeias de ADN nos telómeros, nos extremos dos nossos cromossomas, declinam a uma taxa de cerca de 1% por ano. Isto torna o comprimento dos telómeros um marcador extremamente estável do envelhecimento biológico. Quando as pessoas estão estressadas, as suas células morrem mais depressa devido ao desgaste das suas moléculas. Para substituir as células que são matadas pelo stress, as células do corpo têm de se dividir com mais frequência para fazerem substituições. À medida que se dividem mais frequentemente, os seus telómeros encurtam-se mais depressa. Pessoas estressadas perdem rapidamente o comprimento do telómero, enquanto pessoas saudáveis têm telómeros longos. Esta é uma das razões pelas quais as pessoas estressadas morrem mais jovens do que as pessoas capazes de se descontrair. Os cientistas conseguem determinar a nossa idade biológica a partir do comprimento dos nossos telómeros, o que o torna um teste genético popular. Ondas cerebrais como janelas para a mente. Há milhares de estudos a revelar as janelas de frequência de campo energético que afetam as células e as moléculas. Aquilo que me interessa particularmente são as frequências geradas pelas nossas próprias ondas cerebrais, em particular delta, teta, alfa e gama. E isso porque estas frequências ocorrem naturalmente nos nossos corpos. À medida que as nossas frequências cerebrais se alteram, afetam as nossas células. Fascina-me a forma como podemos alterar o nosso ambiente celular usando as nossas próprias ondas cerebrais naturalmente geradas.
Quando, nas minhas formações, ensino pessoas a meditar e a usar os toques, os seus níveis destas 4 ondas cerebrais aumentam. São frequências que o próprio leitor pode induzir, sem medicações, ervas, crenças ou substâncias psicotrópicas. Um século de estudo tem demonstrado que os nossos cérebros produzem os campos energéticos que medimos como ondas cerebrais. Também tem revelado que estados mentais, como os que geramos durante a meditação e os toques, produzem campos energéticos únicos. Ondas muito lentas, como as delta, teta e alfa, bem como muito rápidas, como as ondas gama, mudam drasticamente quando induzimos estes estados mentais. À medida que examinarmos a investigação associada a cada uma das 5 frequências de ondas cerebrais, da mais lenta à mais rápida, observará um leque emocionante de acontecimentos curativos associados a cada uma. Delta, a onda cerebral mais lenta. A onda delta, de 0 a 4 Hz, está associada a muitas mudanças benéficas em tecidos vivos. Estudos fundamentais de cérebros normais têm apontado para algumas das ligações entre cura e frequências no intervalo entre os 0 e os 4 Hz. Um grupo de investigadores do sono ligou homens a monitores de eletroencefalografia antes de estes se deitarem para lhe estudarem os padrões do sono. Além dos eletroencefalogramas, também foram medidos os níveis de hormona do crescimento a cada 10 minutos. Os investigadores constataram que, quando as ondas delta atingiam o pico mais elevado, os níveis de secreção de GH eram mais elevados. Num grupo diferente de homens, com um leque variado de idades, de adolescentes a octogenários, foi encontrada uma associação entre ondas delta e a produção de GH. A produção de ambos diminuía progressivamente conforme a idade dos homens avançava. A GH é sintetizada durante períodos de sono como ondas delta. Hamed e Ierasco recolheram lâminas de tecido vivo do hipocampo, a parte do cérebro que governa a memória e a aprendizagem. Verificaram que uma frequência muito baixa na banda delta, 0,16 Hz, aumenta a atividade nas ligações sinápticas entre os neurónios no hipocampo. Isso sugere que a memória e a aprendizagem poderão ser aumentadas pela atividade das ondas delta. Os investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Washington, em St. Louis, no Missouri, analisaram as beta-amiloides, placas pegajosas entre neurónios, típicas em cérebros com doença de Alzheimer. Descobriram que, durante o sono, quando os cérebros se encontram primariamente em estados de ondas cerebrais θ e delta, a produção de beta-amiloides cessa e o material tóxico é descartado. O efeito era mais pronunciado no sono profundo, a fase do sono em que os nossos cérebros se encontram em delta. Ao analisar o ARN e 5 proteínas envolvidas na produção de telomerase, um grupo de investigadores encontrou um pico de ressonância nestas moléculas nos intervalos de frequência entre 0,19 e 0,37 Hz. O que é impressionante neste estudo é que verificou que outras frequências não afetavam a telomerase. A molécula era muitíssimo sensível a apenas uma janela restrita de frequências dentro das ondas delta. Uma equipa de investigadores inspirados pelo trabalho de Marko Markov, que publicou mais de 100 relatórios científicos sobre eletromagnetismo biológico, constatou que frequências delta entre 0,5 Hz e 3 Hz estimulam a regeneração de células nervosas. As ondas delta são as que vemos em eletroencefalogramas quando as pessoas têm uma sensação de ligação com o infinito. Tipicamente relatam experiências místicas em que o eu local se funde com o eu não local. Os meditadores com grandes amplitudes de delta sentem-se ligados a toda a natureza, a todos os seres humanos e ao infinito.
perdem a noção de serem um indivíduo isolado, ou aquilo a que Albert Einstein chamava a ilusão da separação. Em vez disso, experienciam unidade com tudo o que existe. Quando os nossos cérebros produzem ondas delta, envolvemos as nossas células numa frequência que tem o potencial de produzir todo um conjunto de mudanças fisiológicas benéficas ao nível das nossas células, desde aumentar os nossos telómeros e estimular os nossos níveis de GH, a regenerar-nos os neurónios, a limpar-nos as placas de beta-amiloides do cérebro. Não temos apenas uma experiência subjetiva agradável. No estado delta, criamos um ambiente objetivo de energia no qual os nossos corpos prosperam. Theta. As ondas θ são as segundas ondas cerebrais mais lentas, com oscilações entre os 4 e os 8 Hz. É a frequência mais comumente observada em curandeiros. Becker descobriu que, quando curandeiros estavam no meio de uma sessão de cura energética, a onda θ era a mais comum nos seus cérebros. Antes de começarem a sessão de cura, poderiam ter padrões elevados de ondas beta, delta ou outras indicadoras de uma consciência normal. Mas, quando colocavam as mãos sobre ou próximo de uma pessoa doente e davam início à sessão de cura, revertiam para ondas θ. Isto constatava-se independentemente da escola de cura a que pertencessem ou do conjunto de crenças a que se ativessem. Alguns eram mestres de Qigong, outros eram xamãs índios, alguns eram praticantes da cabala, outros ainda eram curandeiros da fé cristã. Independentemente da afiliação, os seus cérebros entravam em θ quando mergulhavam num estado curativo. As ondas θ estão associadas a muitas alterações benéficas no corpo. Um grupo de investigadores estudou o efeito de várias frequências na reparação do ADN. Constataram que campos eletromagnéticos entre 7,5 Hz e 30 Hz eram capazes de aumentar a ligação molecular. Dentro desse intervalo, a frequência de 9 Hz revelou ser a mais eficaz. Existem muitos estudos sobre células cartilaginosas humanas e animais, porque a reparação destas células é essencial para o bem-estar, como saberá qualquer pessoa que tenha torcido um pé ou sofrido alguma luxação. Um grupo de investigadores, a usar eletroímãs pulsantes, constatou que as células de cartilagem humana são regeneradas pela frequência de 6,4 Hz, mesmo no meio da faixa θ. Esta frequência também aumentava a atividade de antioxidantes, as moléculas que neutralizam os radicais livres, considerados a causa mais comum do envelhecimento. Um grupo de investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Toho, no Japão, olhou para as características do EEG de sujeitos a praticar respiração abdominal profunda. Descobriram que os seus níveis de transmissor de bem-estar, a serotonina, subiam e que as ondas θ, bem como a alfa e delta, aumentavam. Outro estudo verificou que frequências alternadas entre 5 Hz e 10 Hz produziram uma grande redução da dor lombar em 17 pacientes. Um par de cientistas russos examinou o efeito de frequências entre 5,5 Hz e 16 Hz em ADN numa solução de água. Constataram que as moléculas eram mais altamente estimuladas a 9 Hz e que o efeito era mais do que o dobro do que o ocorrido sobre moléculas de controlo não tratadas. Alfa. Se alguma vez tiver feito neurofeedback ou formação em biofeedback, terá ouvido falar bastante sobre as ondas alfa. Estas formações têm o objetivo de nos educar a induzir voluntariamente um cérebro alfa. As ondas alfa oscilam entre 8 e 13 Hz. As ondas alfa encontram-se mesmo no meio das faixas de frequência, entre as ondas beta e gama acima e as θ e delta abaixo. O pioneiro lendário da investigação cerebral Maxwell Cade acreditava que as ondas alfa servem como ponte entre as frequências superiores e as inferiores.
Cade acreditava que a ponte alfa liga a mente consciente tanto à sabedoria intuitiva do inconsciente como ao recurso não local do campo universal. Uma pessoa verdadeiramente integrada é capaz de gerar grandes amplitudes de ondas alfa. Constatou-se que as ondas alfa também fazem coisas boas pelos nossos corpos. Aumentam os níveis de neurotransmissores que melhoram a disposição, como a serotonina. Quando o nível de ondas cerebrais alfa aumentou num grupo de praticantes de exercício, estes tiveram um aumento de serotonina e o seu estado emocional elevou-se. Noutro estudo, meditadores zen desfrutaram dos mesmos benefícios cultivando um estado alfa. A meditação produz alterações benéficas nas ondas cerebrais. A ponte alfa é a chave que liga as nossas mentes conscientes aos nossos recursos inconscientes. Um estudo pioneiro expôs o ADN a várias frequências. Constatou que a frequência alfa de 10 Hz resultava numa síntese significativamente aumentada da molécula de ADN. Os neurónios no hipocampo também disparam neste intervalo, 4 a 12 Hz, e a partir dos 10 Hz as sinapses nos circuitos de aprendizagem e memória melhoram. Outras regiões do cérebro também usam a faixa dos 8 a 10 Hz para comunicar, com os seus neurónios a oscilar nessas frequências. As ondas alfa, portanto, regulam o cérebro para um pico de desempenho, para além de facilitarem a expressão genética e de melhorarem a disposição. As sensações emocionais expansivas comunicadas por meditadores após as suas sessões regulares não são meras autoavaliações subjetivas. São factos biológicos objetivos que podem ser medidos no ADN, em neurotransmissores e em ondas cerebrais. Beta. As ondas beta variam entre os 13 e os 25 Hz. Há dois tipos de ondas beta e muitos investigadores modernos dividem-nos em dois tipos de onda. As ondas beta baixas, entre os 13 e os 15 Hz, também são chamadas SMR, sigla inglesa de ritmo sensoriomotor. Estão associadas às funções de manutenção do corpo. As ondas beta altas vão dos 15 aos 25 Hz, estão sempre presentes no cérebro pensante, mas aumentam quando nos concentramos numa tarefa. Se procurar o caminho até um destino no seu telemóvel, escrever uma publicação num blog, frequentar uma aula de uma língua estrangeira ou preparar uma receita complicada, a amplitude de ondas beta alta do seu cérebro irá aumentar. O stress resulta em amplitudes anormalmente grandes de ondas beta altas. Quando discute com um amigo, tem um prazo impossível de cumprir no trabalho, ouve barulhos assustadores numa casa escura à noite, recorda um trauma da sua infância ou tem pensamentos negativos, o seu cérebro entra num estado beta elevado. É a onda cerebral típica do stress. Está associada a um aumento do cortisol e da adrenalina, bem como a um grande número de reações adversas no corpo. O medo e a ansiedade produzem ondas beta alta que inibem muitas funções celulares benéficas. O corpo envelhece muito mais depressa quando está inundado de ondas beta altas. Gama. As ondas gama são as ondas cerebrais mais recentemente descobertas. Estão associadas à integração de informação de todas as regiões do cérebro, bem como à coerência com que todas se sincronizam. Imagine ter uma revelação quanto a um problema que o preocupa há semanas. Imagine a satisfação de executar na perfeição uma tarefa difícil. Pense na função cerebral sincronizada de uma criança a brincar, de um artista a pintar ou de um compositor a escrever uma obra-prima. Isso são as ondas gama. Começam onde terminam as ondas beta, nos 25 Hz e vão para além dos 100 Hz.
Investigadores constroem um sistema gerador de um campo eletromagnético de frequência extremamente baixa usando um transformador, um multímetro, fios solenoides e um magnómetro e uma sonda. Uma equipa liderada por Lee Weitzei no MIT testou o efeito das ondas gama na doença de Alzheimer. Puseram ratos a correr num labirinto enquanto lhes gravavam as ondas cerebrais no hipocampo, que é responsável pela orientação espacial e pela memória. Quando um rato chegava a um beco sem saída, o seu cérebro exibia uma explosão acentuada de ondas gama. Os cérebros de ratos geneticamente alterados para serem propensos à doença de Alzheimer não reagiam da mesma forma. Produziam menos ondas gama, com uma sincronização fraca entre grupos de neurónios. Os investigadores então emitiram luz para os cérebros dos ratos a uma frequência de 40 Hz. Em apenas uma hora, os níveis de beta-amiloides tinham-se reduzido a metade. Ficámos muito surpreendidos, diz Tsei. Em busca de um mecanismo, Tsei descobriu que as ondas gama tinham mobilizado uma classe de células cerebrais chamadas microgliócitos. São os limpadores do cérebro, consumindo proteínas mal formadas e células mortas. Depois de exposição a ondas gama, o tamanho e a quantidade de microgliócitos duplicou e estes começaram a apanhar as placas de beta-amiloides. Vikas Sowal, da Universidade da Califórnia, diz: se as oscilações gama fazem parte do software do cérebro, este estudo sugere que fazer correr este programa pode alterar o hardware. Um estudo piloto que usou luz para estimular os hipocampos de 5 pacientes com declínio cognitivo típico da doença de Alzheimer constatou que os seus sintomas melhoravam. Saltmarsh Nasser foi quem publicou o artigo. Novas versões desta tecnologia combinam estimulação de 10 Hz alfa e 40 Hz gama. As ondas gama estão associadas a muitas outras alterações benéficas nos nossos corpos. Uma frequência de 75 Hz é epigenética, ativando os genes que produzem proteínas anti-inflamatórias no corpo. No extremo mais baixo do espectro das ondas gama, uma frequência de 50 Hz leva o corpo a aumentar a sua produção de células estaminais, as células em branco que se diferenciam em músculo, osso, pele ou quaisquer outras células especializadas que sejam requeridas. A frequência de 60 Hz regula a expressão de genes de stress, os que programam hormonas do stress como o cortisol. A mesma frequência ativa um gene essencial chamado MIC, que, por sua vez, regula cerca de 15% de todos os outros genes do corpo. As ondas beta altas, as ondas cerebrais típicas de uma consciência estressada, até suprimem a síntese de ADN. Quando células ósseas foram expostas a uma frequência beta de 25 Hz, isso inibiu-lhes o crescimento. As frequências gama de 75 Hz ou mais, contudo, aumentaram o seu crescimento. Um pico foi atingido nos 125 Hz, com essa frequência a produzir o triplo da taxa de crescimento de frequência beta. Os estudos anteriores são sugestivos e não definitivos porque, em muitos deles, as frequências foram produzidas por aparelhos externos, como máquinas de campos eletromagnéticos pulsados. Outros, como os que relacionam as ondas cerebrais a mudanças celulares, demonstram uma associação entre dois fenómenos, mas não uma relação de causa e efeito. O panorama geral, contudo, é que os nossos corpos são sensíveis a frequências geradas pelos nossos cérebros das ondas delta, mais lentas, às ondas gama, mais rápidas e que, compreendendo essas ligações, poderemos usar as nossas ondas cerebrais para curar as nossas células. Mudança mental igual a mudança de campo igual a mudança celular. A mera quantidade e variedade de mudanças celulares associadas às ondas cerebrais são impressionantes. Munidos com o conhecimento de que as ondas cerebrais que geramos produzem alterações tremendas no nosso corpo a cada momento, como podemos encaminhar o processo na direção da saúde ideal?
Existem estudos que comprovam que muitas práticas espirituais alteram as ondas cerebrais. O mindfulness, ou a atenção plena, produz um grande leque de mudanças benéficas nas ondas cerebrais. Uma meta-análise que inclui 56 artigos e um total de 1.715 sujeitos constatou um aumento de ondas alfa e teta. Outra investigação revela que a coerência cardíaca produz ondas alfa e gama ao mesmo tempo que acalma as bandas de ansiedade das ondas beta. Quando praticamos meditação de atenção plena durante apenas 3 meses, os nossos telómeros começam a crescer. Investigação que tenho feito nos workshops avançados de Joe Dispenza revela que milhares de pessoas são rotineiramente capazes de aumentar os seus níveis de ondas delta e gama. Tenho ligado meditadores a monitores de eletroencefalografia nos meus workshops de ecomeditação e observado aumento das ondas gama, alfa, teta e delta, enquanto as características da mente de macaco das ondas beta desaparecem. A especialista em eletroencefalografia Laura Edgman falou do que observou num participante de um workshop. As mudanças que vi nas ondas cerebrais de Stephanie foram típicas de todos os que analisamos. Ao fim de 10 minutos do exercício de ecomeditação, as pessoas sintonizam-se com a sua energia do coração e enviam-na para se ligarem a outra pessoa. Vi um enorme aumento de amplitude de ondas delta de Stephanie e, pouco depois, das ondas gama. As suas bandas de frequência gama altas seguiam as ondas delta baixas. Tinha um monitor a mostrar os habituais 10 mV que chegam perfeitamente para medir a atividade cerebral habitual. Contudo, o cérebro de Stephanie estava a produzir tantas ondas delta que tive de ajustar a janela até aos 20 mV. Mesmo assim, não bastou. Tive de ir progressivamente até aos 30 e depois 40 mV para conseguir captar a sua atividade cerebral. Tenho visto esta ligação entre as bandas de frequências alta e baixas, delta e gama, algumas vezes em curandeiros e psíquicos. Depois perguntei a Stephanie como fora a sua experiência. Correspondia ao seu mapa mental. Ela comunicou uma noção interior de estar cheia de luz. A ecomeditação combina toques, mindfulness, coerência cardíaca e neurofeedback, num conjunto simples mas elegante que integra os benefícios de todos estes métodos. Todas estas são formas como podemos alterar os campos energéticos em que as nossas células se reproduzem. Se eu lhe oferecesse um comprimido capaz de lhe aumentar os níveis de células estaminais em circulação, de lhe prolongar os telómeros, de lhe dissipar as placas de beta-amiloides no cérebro, de lhe melhorar a memória e os níveis de tensão, de lhe estimular a serotonina, de lhe reparar o ADN, de lhe regular a inflamação, de lhe fortalecer o sistema imunitário, de lhe reparar as células dérmicas, ósseas, cartilaginosas e musculares, de lhe aumentar os níveis de GH para reparação celular e de lhe melhorar as ligações neurais no cérebro, quanto pagaria por ele? Embora não tenha preço, é completamente gratuito. A ecomeditação encontra-se gratuitamente na internet há mais de uma década. Tenho-a ensinado a milhares de pessoas em todo o mundo. É irónico que aquele que talvez seja o maior avanço médico da nossa geração se encontre gratuitamente disponível para qualquer um, desde os mais pobres aos mais ricos. Todos os estados benéficos das ondas cerebrais nos estão acessíveis, bastando-nos tocar nos nossos ecrãs e seguir instruções simples. Quando fazemos esta escolha, os nossos campos alteram-se e as 810 mil células que os nossos corpos criam a cada segundo envolvem-se em ondas promotoras de saúde que provêm dos nossos próprios cérebros. A sua receita ideal de ondas cerebrais. Existe um número infinito de possíveis estados de ondas cerebrais. Há um estado de onda cerebral que estará acostumado a ter todos os dias. É aquele que a sua função mental habitual produz.
É a forma como o seu cérebro muito pessoal processa a informação. Parece-lhe familiar porque tem um leque definido para a amplitude de cada onda em que o seu cérebro normalmente funciona. Está habituado a uma certa amplitude de ondas beta relativamente às ondas teta, alfa e delta. A sua proporção pessoal de ondas cerebrais é como uma receita. A sua mistura habitual é como a comida que consome com mais frequência. Conhece bem o cheiro, o sabor e a textura do prato, e mal dá por estar a comê-lo. Um estado de pico é diferente. É como uma receita gourmet, com ondas cerebrais exóticas como ingredientes. Acrescente mais ondas delta e irá sentir-se em sintonia com o universo. Acrescente mais ondas teta e experienciará uma vaga de cura. Aumenta a amplitude de ondas alfa e as suas mentes consciente e inconsciente começarão a comunicar uma com a outra. Talvez a sua receita pessoal, cotidiana, expressada em UV ou microvolts, seja a seguinte: beta 20, alfa 25, teta 30, delta 100. Este é um conjunto bastante normal de valores, nada tem de mal, e a maioria dos cérebros das pessoas encontra-se algures entre esses valores todos os dias. Quando tem uma experiência de pico, os números mudam. A receita que o cérebro experiencia quando entra num estado elevado é diferente. As ondas alfa crescem dos habituais 25 para 60. As ondas beta, instigadas por preocupação, diminuem de 20 para 5. As ondas teta e delta inflam, respectivamente, para 50 e 200. Tem uma profunda experiência interior de ligação com o campo infinito e sente-se uno com todos os seres. Isto pode ser desencadeado por uma experiência como o primeiro dia de primavera, um filme inspirador, a sua música preferida, um bebê a agarrar-lhe o dedo, uma massagem nos pés, um momento terno com um amigo, uma palestra inspiradora, correr 1,5 km, receber aplausos depois de discursar, uma chávena de café perfeita, um livro novo do seu autor preferido, completar uma tarefa há muito por fazer, contemplar espaço livre depois de mandar fora a tralha, um sorriso de um estranho, afundar uma bola de basquete num cesto, assistir ao nascimento de um cachorro, um pôr do sol perfeito, apaixonar-se, uma caminhada na praia. Por um acaso, desencadeado por um estímulo externo, experienciou uma nova receita de ondas cerebrais que é fantástica. Se, nesse momento de experiência pico, o tivéssemos ligado a um monitor de eletroencefalografia, a receita de ondas cerebrais poderia parecer-se com o seguinte: beta 5, alfa 60, teta 50, delta 200. Veja como são diferentes estes números da sua receita cotidiana. Todas as ondas beta de stress desapareceram, as suas ondas alfa dispararam, tal como as ondas teta e delta. Tem uma proporção de ondas completamente diferente, enquanto o seu cérebro processa a informação de uma nova forma. Quando provamos uma receita gourmet, o nosso paladar fica espantado por a comida ser tão deliciosa. Saboreamos cada garfada. A receita é-nos desconhecida e exótica. Da mesma forma, a proporção de ondas cerebrais que experienciamos durante um estado de pico não nos é familiar. É especial. Podemos chamar-lhe estar na zona ou num estado transcendente ou alterado, ou canalizar um ser desencarnado, apaixonar-nos ou sermos visitados por um anjo, sentir-nos eufóricos ou tocar o céu, viver um momento mágico, ter uma experiência pico ou ver um guia espiritual. Independentemente do rótulo que lhe dermos, reconhecemos que esta nova experiência é especial. Provamos uma receita que é muito mais deliciosa do que aquilo a que estamos habituados. Não parecemos nós, motivo pelo qual poderemos pensar que é uma visita divina ou uma personalidade distinta da nossa. Contudo, foi o nosso cérebro que criou essa receita, ainda que só por um momento. O cérebro que cria essa proporção particular de ondas cerebrais é capaz de a criar de novo. Pode ser treinado para o fazer voluntariamente. Quando ligamos pessoas a monitores de eletroencefalografia durante os nossos workshops, vemos as combinações de ondas cerebrais que representam as suas receitas pessoais. Muitas vezes estão estressadas e ansiosas com muitas ondas beta de alta frequência. Têm poucas ondas alfa, teta ou delta.
Para elas, este estado de estarem isoladas do seu inconsciente e do universo, sem uma ponta alfa, é normal. Depois do tratamento, toda a forma como os seus cérebros processam a informação muda. Provaram uma receita nova e gostaram. Têm uma grande ponte alfa a ligar-lhes a mente consciente e inconsciente. Estão em contato com a frequência curativa das ondas θ e com a frequência transcendental das ondas delta. Se as persuadirmos a fazer disto uma prática consistente, com os seus cérebros a desfrutarem da deliciosa nova receita de ondas cerebrais todos os dias, habituam-se a sentir-se bem. Torna-se a nova normalidade. Com o passar do tempo, a sua base altera-se e a receita gourmet passa a ser o habitual. Os seus corpos passam a estar envolvidos em campos de cura todos os dias. Eis um exemplo de um participante de um workshop que experienciou uma revelação quando o seu cérebro entrou neste estado elevado. Ouvir as ondas a rebentar na costa distante. Harold estava no meio de uma crise profunda. Profissional de topo das Nações Unidas, tinha perdido os sentidos e caído ao chão no meio de uma negociação de reféns 3 meses antes. Os médicos disseram-lhe que estava estressado e, embora não conseguissem encontrar nada de errado no seu corpo de 52 anos, aconselharam-no a descontrair e a aprender meditação. Ele tinha recuperado por completo, à exceção da audição que perdera quando desmaiara. Os testes efetuados revelavam que tinha perdido 80% da audição no ouvido esquerdo. Harold decidiu inscrever-se numa formação de uma semana que eu estava a ministrar no Instituto Esalen no Big Sur, na Califórnia. Ele frequentava várias aulas do Esalen havia 15 anos e a combinação de massagens, hidromassagens, comida caseira e vistas oceânicas costumava rejuvenescê-lo. Quando o conheci, fiquei impressionado com a sua inteligência, o seu sentido de humor e a sua mundivisão expansiva. Tinha um casamento satisfatório e longevo, um filho bem-sucedido, um livro que era um best-seller, sucesso profissional e todos os benefícios materiais que se pudesse imaginar. Não obstante, era atormentado pela impressão de que, algures na sua vida, seguira pelo caminho errado. Queria orientação que o ajudasse a decidir se deveria reformar-se antecipadamente do emprego estressante e desenvolver um plano robusto de saúde. De forma a criar as mudanças que idealizava, Harold voluntariou-se para ser o sujeito de uma demonstração de orientação em frente ao grupo. Antes de a formação começar, usamos um painel de testes para avaliar o bem-estar das pessoas do grupo. Estes testes incluem avaliações psicológicas de depressão, ansiedade, dor, felicidade e perturbação de stress pós-traumático. Também examinamos o perfil fisiológico de Harold. O painel de análises inclui a cortisol, a principal hormona do stress, imunoglobulina A, um dos principais indicadores de função imunitária, a pulsação cardíaca em repouso. Ligamos Harold a um monitor de eletroencefalografia durante a sua sessão para lhe monitorizarmos as ondas cerebrais. Trabalhando comigo em frente ao grupo, Harold descreveu os seus receios de envelhecer, de adoecer e de se tornar irrelevante. Contou-nos que se sentira chocado ao perder a consciência abruptamente durante a negociação de reféns. De repente, caiu no chão. Embora estivesse conformado com a perda auditiva que sofrera, receava que isso fosse o início de um declínio físico progressivo. Enquanto ia trabalhando com ele, Harold começou a descontrair e a sintonizar-se com as suas emoções. A sua respiração abrandou e os seus músculos descontraíram. Os seus resultados do eletroencefalograma revelavam clarões de onda θ e delta, frequências alfa expandidas e uma redução de ondas beta. Tudo isso indicava que estava a sair da sua mente de macaco, ansiosa e a voltar a ligar-se à intuição e às sensações corporais. À medida que a sua mente mudava, as suas funções cerebrais alteravam-se. Fomos trabalhando numa série de medos e desapontamentos que ele sentia e identificamos objetivos que ele poderia alcançar se combinasse a descontração com a criatividade.
A psicologia energética ajudou a resolver todas as emoções confusas causadas pela crise de saúde, enquanto a psicologia de orientação lhe esclareceu as oportunidades que tinha e os objetivos novos que poderia estabelecer para si mesmo. Por fim, perguntei-lhe: e como está essa perda auditiva de 80% no ouvido esquerdo? Com um ar surpreendido, respondeu: passou quase por completo, talvez uns 15% agora. Como sabe que era uma perda auditiva de 80%? Quis eu saber. Disse-me um médico, afirmou. É um diagnóstico clínico. Trabalhemos nessa crença, sugeri-lhe. Concentramos-nos então em crenças como é um diagnóstico médico e o médico disse, por isso deve ser verdade. Depois de o orientar por um processo que punha em causa essas crenças, voltei a perguntar-lhe pelo ouvido esquerdo. Ele fechou os olhos intensamente, concentrado na audição. De súbito, os seus olhos esbugalharam-se. Quase aos gritos exclamou: ouço as ondas a arrebentar na costa. Há 15 anos que venho a Esalen e nunca tinha ouvido o oceano. Agora ouço. A prática habituou o cérebro ao equilíbrio. Durante os meus retiros de ecomeditação, na primeira manhã ensinamos as pessoas a atingir esses estados de pico. Não é difícil se tivermos a combinação certa de sinais para o corpo. Ao início, são necessários uns 4 minutos para chegar à receita. Na sessão da tarde, os participantes conseguem fazê-lo em 90 segundos. Sentem-se otimamente e pensam que chegam ao céu sempre que fecham os olhos e começam a meditar. Contudo, esse estado de ondas cerebrais é apenas o início. Em seguida, treinámo-los para que evoquem a receita mágica de olhos abertos, inicialmente na sala de meditação. Quando estabilizam no estado de ecomeditação, nesse local seguro, começamos a enviá-los para o ambiente exterior. Os participantes caminham pelos trilhos ou pelos jardins, aprendendo a manter esse estado. Voltam para a sala de meditação e tornam a fechar os olhos, aumentando a amplitude de alfa. Depois fazemos-los sair de novo. Alternamos interior e exterior, olhos abertos e olhos fechados, uma e outra vez. Depois do terceiro dia, costumam conseguir manter o novo estado de olhos abertos fora da sala. Nesse estado, começamos a alterar-lhes o ponto de partida e a instalar uma nova normalidade. Uma médica chamada Susan Alberts descreve-o da seguinte forma: na manhã, a seguir à aula, foi a primeira vez que consegui realmente meditar. Na vida inteira. Em todos os 52 anos que tenho, não sou uma pessoa calma, nunca. E fui, mas que revelação. Outro participante, Meiki Leinenkamp, disse: a ecomeditação deixa-me mais calmo, mais relaxado e dá-me uma mente mais clara. Foi uma experiência poderosa interromper o antigo processo de pensamento e libertar-me das memórias desagradáveis a que costumo agarrar-me. Pela primeira vez na vida, ao recordar acontecimentos maus, não fiquei ansioso. Simplesmente não acreditei quando depois falei do assunto a um amigo e continuei a não sentir qualquer ansiedade. Sinto-me muito grato e vou aplicar esta técnica com regularidade. Susan, Mike e os seus amigos aprenderam a usar essa receita gourmet de ondas cerebrais e a transformá-la no seu alimento cerebral cotidiano. Treinaram os cérebros para conseguirem preparar consistentemente essa refeição deliciosa. Tal como é difícil voltar a beber vinho mau depois de provarmos vinho bom, começar a usar tecidos ásperos depois de desfrutarmos de microfibras suaves, ou voltar ao telemóvel velho depois de nos habituarmos às características do novo modelo, é difícil voltar à receita da velha normalidade. O estado cerebral anterior é que passa a parecer estranho depois de um upgrade ao cérebro. Estados cerebrais coerentes desencadeiam a expressão genética. Tenho sido investigador principal de muitos estudos que demonstram que os efeitos da cor emocional em sintomas tanto emocionais como psicológicos. O meu trabalho mais recente examina os efeitos epigenéticos da redução do stress. A quantidade e a importância dos genes afetados é impressionante. Depois dos primeiros grupos de veteranos de guerra norte-americanos começaram a regressar do Iraque e do Afeganistão, alguns terapeutas disseram-me que estavam a encontrar muitos clientes com PTSD. A doutora Linda Gerolina,
psicóloga clínica da Faculdade de Medicina da Universidade de Marshall, confidenciou-me que, com apenas umas sessões de toques de EFT com veteranos, sintomas de PTSD como pesadelos, flashbacks e hipervigilância desapareciam. E eu e Linda criámos um estudo para determinar se o EFT era eficaz a tratar PTSD. O nosso estudo piloto envolvia apenas 7 veteranos, mas foi tão bem sucedido que conseguimos alcançar significado estatístico. Quando se obtém significado estatístico, o que significa que existe apenas uma possibilidade em 20 de que os resultados se devam ao acaso. Numa amostra muito pequena, isso quer dizer que se tem um tratamento muito eficaz. Com um grupo de colegas, lancei então um ensaio clínico aleatorizado e controlado a nível nacional. Comparamos veteranos a obter cuidados tradicionais para PTSD, normalmente num hospital para veteranos, com um segundo grupo a obter cuidados tradicionais mais EFT. O ensaio demorou vários anos a completar, mas os resultados foram os mesmos. Os sintomas de PTSD diminuíram mais de 60%. Depois do estudo ser publicado, Linda realizou um estudo de replicação com resultados quase idênticos. Perguntei-me o que estaria a acontecer dentro dos corpos desses veteranos, sobretudo ao nível do genoma. Em 2009, iniciei um estudo de expressão genética em veteranos que receberam 10 sessões de EFT. Levou 6 anos a completar, mas acabou por revelar que havia 6 genes de stress que estavam a ser regulados. A inflamação reduzia-se enquanto a imunidade aumentava. O EFT produz alterações genéticas drásticas. Beth Maharaj, uma amiga que é uma psicoterapeuta imaginativa, criou um estudo inovador para a sua dissertação de doutoramento. Tinha descoberto um novo tipo de teste genético. Enquanto os ensaios clínicos anteriores requeriam que os veteranos proporcionassem amostras de sangue num laboratório, o nosso teste usava saliva. Os participantes só tinham de cuspir num copo e conseguíamos medir a expressão em centenas ou até milhares de genes. Beth deu a 4 sujeitos uma sessão placebo de 1 hora, seguida uma semana depois para uma sessão de terapia de EFT de 1 hora, e comparou amostras de saliva antes e depois de cada sessão. Constatou que o EFT resultou na regulação de uma quantidade impressionante de 72 genes. As funções desses genes revelaram-se fascinantes, entre elas contavam-se a supressão de tumores cancerosos, proteção contra a radiação ultravioleta do Sol, resistência à insulina de diabetes do tipo 2, imunidade a infecções oportunistas, atividade antiviral, conectividade sináptica entre neurónios, criação de glóbulos vermelhos e brancos, aumento de fertilidade masculina, criação de massa branca no cérebro, regulação do metabolismo, plasticidade neural aumentada, fortalecimento de membranas celulares, stress oxidativo reduzido. Estas alterações na expressão genética foram substanciais e, quando Beth voltou a testar os participantes um dia depois, persistiam cerca de metade dos efeitos. É um grande resultado para 1 hora de terapia. A meditação regula os genes do cancro. Inspirado pelo exemplo de Beth, o meu amigo Joy Dispenza decidiu testar participantes num dos seus workshops avançados. Obtive amostras de saliva de 30 pessoas e, quando os resultados regressaram do laboratório, constatamos que 8 genes eram significativamente regulados durante os 4 dias de meditação. Com uma equipa de investigação, examinei os dados de mais de 100 eletroencefalogramas de outro workshop de Joy. Verificamos que, depois de praticarem durante 4 dias, as pessoas entravam num estado meditativo 18% mais depressa e a proporção de ondas beta produtoras de ansiedade e delta integrativas tinham melhorado, 62%. À medida que os cérebros das pessoas eram regulados pelas poderosas práticas meditativas, os seus genes também mudavam. As funções dos 8 genes em que vimos mudanças contam uma história poderosa de mudança fisiológica. Estão envolvidas na neurogênese, o crescimento de novos neurónios em resposta a experiências
e aprendizagens novas. Também estão implicadas em proteger o corpo contra as influências que envelhecem as nossas células. Vários destes genes regulam a reparação celular, incluindo a capacidade de levar células estaminais para locais no corpo onde podem reparar tecido danificado ou envelhecido. Esses genes também estão envolvidos na criação de estruturas celulares, sobretudo o citoesqueleto, a estrutura de moléculas rígidas que dão forma às células. 3 destes 8 genes ajudam os nossos corpos a identificar e eliminar células cancerosas, suprimindo o crescimento de tumores cancerosos. Os seus nomes e as suas funções são os seguintes. O SHAC regula o equilíbrio oxidativo nas células. A hormona glutationa é essencial para reduzir os radicais livres e o SHAC ajuda e controla os níveis de glutationa nas células. O SHAC tem várias outras funções, também ajuda à formação e a um melhor crescimento de células neuronais. Acredita-se que ajuda à formação adequada de moléculas proteicas que regulam a oxidação e a formação neural. O CTGF, fator de crescimento do tecido conjuntivo, sigla inglesa, desempenha um papel importante em muitos processos biológicos. Estas vão de cicatrização ao desenvolvimento de ossos, passando pela regeneração de cartilagem e outros tecidos conjuntivos. O CTGF ajuda as novas células de substituição a migrarem até aos sítios dos ferimentos e danos no corpo. Regula o crescimento de novas células e a ligação de células durante o processo de cura. Uma expressão diminuída destes genes está ligada a cancro e a doenças autoimunes como a fibromialgia. O TUF tem várias funções na reparação na cura celular. Ainda ajuda a regular o funcionamento de uma classe de células estaminais. Durante o desenvolvimento infantil dos dentes, o TUF age para dar início ao processo de mineralização do esmalte. Também se julga que estará envolvido na regulação dos níveis de oxigênio em células e na diferenciação de neurónios. O DIO2 é importante para a função de muitos tipos de tecido cerebral e endócrino. Para além de ser prevalente no tecido da tiroide, tem ampla expressão noutros tecidos, sincronizando células com a função da glândula da tiroide. Ajuda a regular o metabolismo, reduzindo a resistência à insulina, o que, por sua vez, reduz o risco de doença metabólica, enquanto também desempenha um papel nos desejos e nas dependências. Ajuda a regular o humor, em especial a depressão. O C5ORF66-AS1 é um gene associado à supressão de tumores. Programa um tipo de ARN que identifica e elimina células cancerosas do corpo. O KRT24 programa e síntese de uma molécula proteica que dá estrutura às células. Também ajuda estas moléculas a se organizar em conjuntos regulares e suprime certos tipos de células cancerosas, como as envolvidas no cancro coloretal. O ALS2CL faz parte de uma classe de genes que suprimem tumores, em particular os que contribuem para um tipo de cancro chamado carcinoma espinocelular, que afeta a cabeça e o pescoço. O RND1 ajuda células durante a fase de crescimento a organizarem as moléculas que lhe dão a sua estrutura rígida. O RND1 também catalisa o crescimento das partes de células neuronais que se ligam a outros neurónios. Suprime certos tipos de células cancerosas, como as que se encontram no cancro da garganta e no cancro da mama. Novas tecnologias permitem-nos espreitar o núcleo das nossas células e o fluxo de informação nos nossos cérebros. Para descobrirmos o que acontece durante o EFT, durante a meditação e durante outras práticas de redução de stress, o que temos descoberto é que as alterações que estas técnicas produzem no corpo não são nada triviais. O quadro vai emergindo é que as mudanças da mente produzem mudanças profundas na matéria de que os nossos corpos são formados. Bryce Rogow é um antigo médico dos fuzileiros que participou em 4 comissões de combate no Iraque.
Esteve lá durante parte do conflito mais cerrado e assistiu a carnificina e terror. Depois de ter sido exonerado com PTSD, partiu numa jornada em busca da cura para si mesmo. Eis a sua história. De uma zona de combate à paz interior, por Bryce Rogel. Muitos amigos meus dizem que sou uma contradição andante. Por um lado, procuro a espiritualidade. Estudei meditação no Mosteiro Zen, no Japão. Sou professor de yoga e tenho aprendido medicina holística com alguns dos maiores curandeiros de todo o mundo. Por outro lado, sou veterano dos Fuzileiros dos Estados Unidos, com 4 comissões no Iraque como oficial médico. Depois de deixar a carreira militar, diagnosticaram-me com PTSD e, após algum tempo, a sentir-me perdido e desesperançado, embarquei numa jornada de autodescoberta e cura. Decidido a aprender as técnicas mais eficazes para apagar os fogos da perturbação mental e física. A minha primeira comissão, com um batalhão de reconhecimento dos fuzileiros dos Estados Unidos, a versão dos fuzileiros das Forças Especiais, levou-me à segunda batalha de Fallujah, em novembro de 2004, um ataque em massa a uma cidade que tem sido descrito como o combate urbano mais intenso que tropas norte-americanas viram desde Ho Chi City, no Vietnã. Todos os que estivemos lá comportamos imagens que nos vão acompanhar para o resto da vida, imagens com que temos de aprender a viver. Para mim, a primeira imagem desse género surgiu quando o primeiro amigo que fiz na minha unidade morreu enquanto desenterrava um dispositivo explosivo improvisado. Uma das bombas caseiras que os insurgentes enterravam em campos e à beira das estradas. O meu método para preservar a minha própria função mental, para além de me viciar nos analgésicos que nós, como médicos, tínhamos à nossa disposição, foi aceitar o fato de que já estava morto. Assim, recordava-me constantemente que nada do que me acontecesse importaria porque eu já estava morto. Quando fui dispensado com distinção das Forças Armadas em 2008, fiquei surpreendido por ter sobrevivido à guerra. Esperava sentir um enorme alívio ao ser libertado de qualquer possibilidade de futuros destacamentos. Mas esse alívio nunca chegou. Eu andava e conduzia por cidades norte-americanas com o mesmo medo tenso que tinha sentido no Iraque. Passei bastante tempo com uma dependência elevada de álcool e drogas, incluindo substâncias como o clonazepam, receitado por psiquiatras bem-intencionados dos veteranos anónimos, substâncias altamente viciantes e que levam a muito comportamento arriscado. Depois de me ter libertado e perceber que precisava de começar a ajudar-me a mim mesmo, decidi que queria aprender meditação com um mestre asiático autêntico, pelo que fui ao Japão para treinar num mosteiro tradicional zen chamado Sogenji, na cidade de Okayama. Passar horas na posição de meio lótus trouxe-me à memória as posições de stress que usávamos durante interrogatórios avançados depois do afogamento simulado passar a ser proibido. Sinto-me profundamente grato a Shodo Harada Roshi, um verdadeiro mestre zen moderno, por me ter proporcionado aquela experiência. No entanto, depois de deixar o mosteiro, dei-me conta que não seria capaz de manter aquele nível de meditação por minha conta e de que precisaria de formas mais rápidas e fáceis, bem como de um melhor entendimento da mente e do corpo, para tornar as práticas meditativas uma parte útil da minha vida. Fiquei realmente impressionado então ao deparar-me certo dia, enquanto fazia pesquisa na internet, com um homem chamado Dawson George, que já tinha criado um programa desse género, uma meditação de meditações a que chama ecomeditação. Quando cheguei à sua ecomeditação, limitei-me a ler o que dizia na página e a seguir os passos. Ao fim de 2 minutos, dei por mim a ativar todos esses recursos curativos e a entrar num estado de profundo relaxamento e de bem-estar que, até então, só alcançara ao fim de horas, quando não dias e semanas de meditação. Bryce tornou-se um defensor entusiasta do uso de ecomeditação no Departamento de Assuntos dos Veteranos. Ele acredita que estes métodos simples e acessíveis de autoajuda deveriam estar disponíveis para todos os veteranos. Milhares de pessoas já seguiram os 7 passos simples disponíveis em
meditations.com e tiveram a mesma experiência profunda e imediata de paz sentida por Bryce. Quando investigamos as suas mudanças físicas, verificamos que os seus níveis de cortisol diminuem, bem como o ritmo cardíaco. Os seus níveis de hormonas imunitárias aumentam, bem como a sua felicidade. A depressão, a ansiedade e a dor reduzem significativamente. A paz interior reduz o stress e produz alterações benéficas no corpo até ao nível da expressão genética. O seu estado interior é a sua realidade genética. Os testes genéticos pessoais encontram-se agora disseminados. Muitas pessoas sabem que genes têm e compreendem a sua suscetibilidade a doenças específicas de acordo com o seu perfil genético. Em workshops é frequente perguntarem-me: tenho o gene XYZ, isso não quer dizer que estou condenado a ter a doença XYZ? As pessoas preocupam-se imenso com o resultado dos testes genéticos. No entanto, como pode ver pelas listas de genes anteriores, muitos são drasticamente alterados por toques e meditação. Não são os genes que temos o que determina o nosso destino, mas mais o que fazemos com eles. Se submetermos o corpo a níveis elevados de stress durante longos períodos de tempo, aumentamos a expressão de genes cancerígenos. Mas, se tomarmos a escolha oposta e aplicarmos toques e meditação diariamente, reduzimos o stress. Juntamente com isso, a nossa expressão genética altera-se. Quando essas 810 mil células que se formam a cada segundo nascem num campo energético de amor e gentileza, a sua expressão genética é regulada por esse campo. Passar da mente à matéria não é uma proposição metafísica abstrata, é um facto físico, tão material quanto os nossos corpos em que vivemos. A cada pensamento, a cada momento, as nossas mentes criam os campos energéticos nos quais as nossas células se reproduzem. Pensamentos positivos proporcionam às nossas células uma cultura energética na qual florescem. Pensamentos que alimentam as nossas células à medida que estas se regeneram tornam-se matéria molecular fluorescente. A energia epigenética regulando os processos de vida e da cura. Quando elevamos a nossa consciência ao infinito, gerando a receita energética de incandescência nos nossos cérebros, as nossas células assumem forma dentro de um modelo energético inspirando que lhe proporcionamos. Pôr estas ideias em prática. Atividades para praticar esta semana. Pratica altruísmo. Sorria a desconhecidos hoje. Agradeça a pessoas que o ajudam em lojas. Faça algo inesperadamente agradável por alguém que lhe seja próximo. Escreva e envie uma carta ou um e-mail breve a alguém que ame. Escuta a eco-meditação no seu telemóvel enquanto caminha, corre ou faz exercício.